Bom, para iniciar o nosso Ver Mais dessa tarde, vamos falar sobre saúde, né? Em específico sobre pedra da vesícula. Quais são os sinais, tratamento e diagnóstico? Confira aí. E o nosso quadro Unimed Costa Oeste dessa semana, a gente vai conversar com o médico operado Dr. Paulo, que vai explicar para a gente sobre função da vesícula, a pedra da vesícula também, tão famosa, que as pessoas ficam bastante dúvida, é isso, é aquilo, sintomas, tratamento, ele vai explicar para a gente. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Nubia. Obrigada por aceitar nosso convite, hoje um pouquinho diferente, né? Eu aqui no lugar do Mauro, primeira vez que eu te entrevisto. Obrigada, viu? Que honra. Obrigado. Você, é o meu prazer estar aqui com você. Então, eu quero que você fale para a gente, para iniciar nosso bate-papo, qual é a função da vesícula? A vesícula. Então, assim, a gente tem no aparelho digestivo chamado alto, basicamente 3 órgãos que participam da digestão. Primeiro, o estômago, segundo, o fígado e terceiro, o pâncreas, né? Então, são os 3 órgãos da parte alta do aparelho digestivo. E a vesícula fica debaixo do pâncreas. Então, qual que é a função dela? Ela recebe a bile do fígado, armazena, e quando você faz uma refeição, depois de 2 horas, ela vai se contrair, joga essa bile para baixo e ela vai participar da digestão, principalmente da gordura. Então, ela entra na segunda fase da digestão. A primeira é estômago, na verdade, a primeira é dente, né? A gente tem que mastigar a comida, né? Porque se eu não mastigo, ou sobrar, o tratamento todo dá para baixo da digestão. Então, ela vai participar numa segunda fase da digestão, que é quando a comida já foi desmanchada pelo estômago, cai no início do intestino, ela joga a bilis ali. E ela vai basicamente fazer igual um detergente, ela vai desmanchar principalmente a gordura. Essa é a função básica da vesícula, né? Uhum. E, doutor, é importante a gente falar isso porque às vezes as pessoas não dão tanta importância, né? Acham que ela não tem tanta função, enfim. E olha como importante ela é, né? Mas as pessoas não dão importância, assim, olhando assim, do ponto de vista de importância da digestão, elas não dão importância. Mas sempre que o paciente tem alguma queixa, eles falam, olha, porque o meu fígado, porque a minha vesícula, eles já culpam aquela vesícula ali. Aí eles lembram da vesícula. Mas, do modo geral, realmente eles esquecem, né, que tem que ter alguns cuidados que eu vou comentar depois para frente, né? Uhum. E, doutor, quero que você fale para a gente, então, o que pode causar a pedra na vesícula? Nós temos, basicamente, se a gente pensar em tipo de pedra, por exemplo, a mais comum é de colesterol. É colesterol mesmo, a gordura. Então, se eu pensar nisso, e eu tenho um paciente que ele está fora do peso, que ele se alimenta com alimentos muito gordurosos, colesterol alterado, triglicerídeos alterado, ele vai ter uma tendência maior de fazer pedra na vesícula. Então, pensando basicamente no colesterol. Nós vamos ter outras causas, por exemplo, em jovens, alguns problemas hematológicos, alguns tipos de anemias, que também fazem outro tipo de cálculo, mas já é mais incomum. 80% dos casos são de colesterol, então a dieta talvez seja o fator mais importante. E o outro fator é genético, então é muito comum você ter na família pai, avós, irmão, então tem a genética por trás também, né? Uhum. E, doutor, tem um grupo de risco, por exemplo, homens, mulheres, que pode desenvolver mais a pedra na vesícula ou é igual? Tem um pouquinho sim. Geralmente, homens e mulheres mais de idade, é mais comum na mulher, e é muito comum na mulher um pouquinho mais obesa com 3, 4 filhos, então a multípara, né, que teve mais de uma gestação. Ela acaba compondo um grupo que forma com mais facilidade cálculo na vesícula. A explicação para isso ainda não é bem conhecida, mas geralmente ligado um pouquinho à obesidade e fatores familiares são os mais importantes para nós, né? Uhum. E como que são os sintomas quando começa a incomodar a pedra na vesícula? É aquela cólica? Como é que é? É uma pergunta muito boa essa aí. Porque, primeiro, quando o paciente vem no consultório, ele vem com a ideia de que o fígado está doendo. Raramente o fígado dói, né? O fígado é um órgão muito tranquilo. Ele vai doer em alguns casos de trauma, quando eu tenho uma inflamação dele, da cápsula dele, nas hepatites, por exemplo, né? Então, raramente o fígado dói. Quem dói é a vesícula. Então, o que acontece? A vesícula está funcionando bonitinho e tem um cálculo. Então, sei lá, fez uma comidinha lá mais gordurosa, tal, comeu aquilo, a hora que a vesícula vai funcionar, que ela vai se contrair, tem uma pedrinha ali dentro, ela joga a pedrinha. E muitas vezes a pedrinha enrosca na saída, aí vem a famosa cólica. Como acontece no rim também, né? Que o cálculo passa e dá dor. E as dores são importantes. Então, como que é essa dor? Geralmente do lado direito da barriga, que a vesícula fica do lado direito, debaixo do fígado, do lado direito, metade dos casos. Alguns casos ela vai para o lado esquerdo também, nas costas às vezes, mas basicamente é do lado direito. São as chamadas cólicas biliares, né? Então, o paciente tem na primeira crise um sintoma bem localizado,
muitas vezes acaba indo para o pronto-socorro por conta disso e acaba descobrindo que tinha pedra na vesícula, né? Até então não sabia. E depois que começam esses sintomas, doutor, esse desconforto, como que funciona o diagnóstico para a pessoa, paciente, não é realmente que se trata de uma pedra na vesícula? Então, hoje o exame de rotina melhor que nós temos, que é quase específico para isso, é a ecografia. Melhor que a tomografia. Por incrível que pareça, a tomografia é muito bom para fígado, para pâncreas, mas para vesícula, o melhor exame é o ultrassom, né? Então, o paciente vai ter um quadro de dor ou está desconfiado, quer fazer o diagnóstico, é ultrassom. Então, a gente sabe, por exemplo, que a grande maioria dos pacientes já tiveram uma dor, teve um desconforto, ou vem com algum desconforto, e ele procura por causa disso. Mas 50% dos pacientes não tem sintoma nenhum. Eles vão fazer um exame de rotina, por acaso dá investigando outra coisa e acha a pedra na vesícula, né? Então, 50% não tem sintomas, né? Agora, tem que ficar atento se é obeso, se na família já tem 2, 3 casos, pai, mãe, né? Então tem que ficar atento, porque ele pode ser portador de pedra na vesícula também. E como você comentou, como esses 50% geralmente não têm esses sintomas, por isso que é importante sempre estar com os exames em dia, né, doutor? Fazer a consulta, ir lá fazer os exames, para você identificar, porque quanto mais antes começar o tratamento, melhor é, né? Sempre, sempre. Sempre a prevenção é a base do tratamento de tudo, né? De tumores e de qualquer coisa. E a vesícula, eu diria sempre assim, lógico, você é magro, não tem nenhum caso na família, você come, não acontece nada, não tem que se preocupar com isso. Mas se você está fora do peso, a família tem vários casos, né? Vem tendo algum tipo de sintoma de dor abdominal alta, tem que procurar um especialista, tentar fazer um exame de ecografia e ver se existe alguma coisa ou não. E depois que é feito esse diagnóstico, doutor, como que ocorre o tratamento? É por medicação, cirurgia? Como que ele é? Basicamente é cirurgia, né? O tratamento de escolha sempre vai ser para o tratamento cirúrgico. Seria o melhor tipo de atitude, porque tem vários fatores, né, ligados a isso. Então, nós temos a vesícula também que ela começa a ter problema, ela é a doente no caso. Então, não adianta você tirar o cálculo da vesícula que vai voltar. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que tem problemas cardíacos, pulmonares, não tem condições de fazer cirurgia, aí eu posso tentar fazer alguma coisa com remédio, mas eu vou ter que escolher muito bem esse paciente. Tem que ser pequenos cálculos, pequenas quantidades, que seja de colesterol, por exemplo, tem remédio que eu posso usar. Então, é muito comum, às vezes, um paciente, é muito comum isso aí, faz diagnóstico de cálculo na vesícula, aí vai para casa, sempre tem alguém que conhece algum tratamento clínico e começa a dar umas misturas de óleo com vinagre, com limão, não sei o quê, e às vezes estimula aquele cálculo sair de dentro da vesícula. Aí nós vamos ter o segundo problema. Se o cálculo é muito grande, muitas vezes ele vai dar uma cólica, vai dar uma dor. Mas se é pequenininho, ele sai dentro da vesícula, entra no canal que é do fígado e pâncreas, aí ele faz pancreatite, ele faz icterícia, aí ele vai ter um quadro grave ligado à pedra na vesícula. Então, a gente sempre recomenda, não tente tratar, não tente usar remédio, não tente fazer coisa que não tem um caminho da pedra fazer, que não seja passar pelo fígado e pelo pâncreas. Então, aquela ideia que se eu tomar um remédio, eu vou desmontar as pedras, eu vou eliminar, não é igual o rim bexiga. Ele vai sair por algum lugar que vai incomodar o fígado e aí os quadros se tornam graves. Então, se eu tenho um paciente que não tem condições cirúrgicas por algum motivo, eu tento selecionar esse paciente, então, microcálculos, poucas pedras e tentar usar um remédio e controlar. Tem outras de choque que você pode fazer também, mas é muito selecionado. Eu nunca indiquei para nenhum paciente. Remédio já tentei, em alguns casos, usar. Eu diria que 60% das vezes não funciona, não dá certo. E você elimina, vamos supor que você faça tratamento clínico com remédio, funcione. A doença está lá ainda. Passados 5, 6 meses, está lá a pedra outra vez, né? E tem uma coisa muito interessante de pedra vesícula, que é assim, o paciente chega no consultório, eu fiz um ultrassom agora, aqui mandaram falar com o senhor, mas minhas pedras são muito pequenas, eu acho que não tem problema. E ao contrário o raciocínio. Quanto maior o cálculo, menos chance de sair da vesícula, né? Então, quanto menor o cálculo, abaixo de 1 centímetro, 0,6, 0,5, 0,4, mais chance de sair. É a nossa preocupação que ele saia da vesícula. Que ele saia da vesícula. Se ele sair da vesícula, ele passa pelo fígado, passa pelo pâncreas e aí vem a encrenca para nós. Então, se a gente for pensar assim em populações, quando um médico descobre que tem pedra na vesícula, a primeira coisa que ele faz é querer operar. O cirurgião, então, ele descobriu que ia tirar rápido, porque a gente vê a encrenca sempre, né? Então, a gente sempre fala, olha, microcálculos são os piores. O cálculo grande, ele é mais tranquilo.
E se eu tentar dar um exemplo para você, então vamos pegar assim, pega uma senhora de 75, 80 anos, um cálculo de 2 centímetros, nunca teve crise, foi um achado, teve uma crisinha ou outra, eu falo, olha, não precisa operar, vamos aguardar isso aí. Ela pode ter uma crise, pode ter 20% de ter a crise algum dia e opera daí, tudo bem, né? Eu tento evitar a cirurgia. Pega um jovem, 30, 40, até 50, 60 anos, 2 centímetros, opera, porque em algum momento vai fazer algum problema. Algum momento vai ter alguma crise. E quando você tem a crise, o tratamento é muito mais complexo. A cirurgia é mais difícil. Se eu pego um paciente que eu vou operar, em média a gente gasta meia hora, 40 minutos por vídeo na laparoscopia. Se é sem um paciente que nunca teve crise ou muito poucas crises. Se é um paciente que teve crise na fase aguda, a cirurgia passa por 1h30, 2 horas, 3 horas. Então, essa é a grande diferença. Um paciente que opera rápido ou que demora para operar, né? Uhum. E, doutor, nesses casos de operação rápida, de 30 a 40 minutos, depois a recuperação é tranquila? Como é que Muito tranquila. Se você faz qualquer cirurgia, qualquer uma que seja, você tem um procedimento que é rápido, se agride menos paciente, é menos trauma paciente, menos trauma cirúrgico. Então, a recuperação, do modo geral, é muito rápida. Então, opera por vídeo, no outro dia o paciente sai andando, com 2 dias pode dirigir, por exemplo, né? A gente libera para algumas atividades assim de casa, coisas simples, ou se trabalha no escritório com 4, 5 dias, vai trabalhar. Agora, quando é peso, quando exerce algum trabalho que você exija muito esforço físico, a gente pede para esperar pelo menos 4 semanas. Mas, do modo geral, a vida da pessoa volta muito rápido. É diferente antigamente, quando fazia aqueles cortes, né? Ficava na cama, e sopinha, e caldinho, e não saía da cama, né? Hoje não, hoje a vídeo é muito rápida. Qualquer cirurgia por vídeo é muito rápida, né? E com o advento do robô que está vindo logo aí, é muito mais tranquilo ainda, né? É menos agressão ainda. Mas a recuperação é muito rápida, muito tranquila. Cuida da dieta depois, que a gente evita um pouquinho de gordura, mas, do modo geral, os pacientes evoluem muito bem. Uhum. E é importante a gente destacar também como a medicina vem avançando, né, doutor? Como você comentou antigamente, era aqueles cortes, era difícil a recuperação, e até por isso que às vezes as pessoas ficam com um certo receio. Ah, eu não vou fazer cirurgia, às vezes pode chegar lá no consultório para ti, eu não quero fazer cirurgia, eu quero tratar com medicação, vão me tratando, vão me levando. E não, gente, às vezes a melhor saída é fazer cirurgia para você solucionar de vez esse problema. Sim. O medo de cirurgia é uma coisa muito interessante, porque é natural, é andar de avião, a gente tem medo, né? Então, são alguns medos que são culturais. Houve muita evolução, né, da medicina, os centros cirúrgicos hoje são assim, extremamente seguros. Mas a vesícula tem uma história muito interessante para contar, que antigamente, eu morava em Curitiba ainda, e um dos argumentos que eu tinha era muito bobo, assim, eu dizia assim, olha, se a minha mãe tiver pedra na vesícula, eu operaria, eu sempre falava isso, né? Minha mãe, infelizmente, teve um câncer de mama uma ocasião, operou, e todo ano tinha que fazer exame de rotina. E um dos exames era ultrassom para ver fígado, se estava tudo bem, se não tinha problema, metástase. Depois de 5, 6 anos, fizemos um ultrassom, tinha lá microcálculo de vesícula. Né? E eu dizia, mas e agora, né, minha mãe? Eu falei para minha mãe, olha, tá com microcálculo, qual que é o tratamento? Eu contei isso, olha, para os meus pacientes, eu falo assim, olha, se minha mãe tivesse pedra na vesícula, eu operaria, eu indicaria para minha mãe. Daí eu olhei para ela e falei assim, então, vamos operar. Ela disse, se você fala para os seus pacientes, tem que me operar. E aí ela operou, eu peguei um amigo meu, eu não operei ela, operou, foi muito bem, nunca teve problema, né? Mas eu achei muito engraçado que foi um negócio assim, que bateu na minha porta, mas eu não tive medo em nenhum momento. Foi lá, operou, achei que aquilo era o melhor a ser feito e estava resolvido aquilo, né? E foi um caso único na família, foi achado por... Não sei porquê, né? Uhum. E até porque, como você comentou, doutor, às vezes a complicação é bem pior depois, né? Até isso que eu ia te perguntar e você comentou pra gente reforçar, que a complicação disso evoluir para um outro quadro, dessa pedrinha sair da vesícula. Então, às vezes, a preocupação da cirurgia vai ser mínima do que a dor de cabeça você vai ter lá na frente depois, né? Uma das complicações muito graves que nós temos, por exemplo, se eu pego uma colite aguda, que é quando o cálculo tranca a vesícula, né? Não chega a sair lá de dentro. E a vesícula vai aumentar de tamanho, provavelmente vai fazer pus ali dentro, então é um quadro bastante grave. Isso pode romper, pode perfurar, às vezes torna uma cirurgia de emergência e muitas vezes tem que ser com corte. Outra complicação séria é a passagem desse cálculo, né, para dentro desse canalzinho que chama colédoco, e nós temos icterícia, nós temos colangite, que é uma coisa gravíssima porque afeta o fígado diretamente. E a terceira causa de problemas para nós é a pancreatite, que aí talvez seja a consequência mais séria de pedra na vesícula. Quando você tem uma pancreatite biliar, que ela enrosca na saída do pâncreas, até que ela saia, você pode ter até um quadro de fatalidade. Isso acontece até quase 20% dos pacientes com pancreatite aguda de falecerem na primeira crise. Então, graças a Deus é raro a gente pegar um paciente de pancreatite na primeira crise.
É muito raro, mas já pegamos, é raro. Mas seria as piores tragédias na pedra da vesícula, seria isso, né? Mas, no modo geral, a gente consegue pegar antes, hoje com os métodos mais fáceis, né? No passado, nós não tínhamos ultrassom, então o diagnóstico era meio que clínico, era meio que raio-x, e você ficava na dúvida, então era mais difícil. Então, você acabava pegando muita pancreatite, muito problema grave. Hoje está bem mais tranquilo, está bem mais fácil de você fazer diagnóstico, né? Acesso, né? E, doutor, a gente pode falar que tem maneiras de prevenir a pedra na vesícula, cuidar na alimentação, como que é a prevenção dela? Olha, não tem sim, a gente consegue prevenir sim, se você tem, por exemplo, na família vários casos, então tente alimentar-se sem gordura, fazer exercício físico muito líquido, isso ajuda bastante, né? Lógico, sempre que você começar a exagerar em gordura, exagerar, né, em frituras e você é sedentário, você vai ter uma chance maior de fazer esse tipo de doença, como problemas cardíacos, como diabetes, hipertensão, todas aquelas. Então, ela entra dentro daquele quadro também da gente chamada de doenças metabólicas, né? Que são doenças ligadas ao acúmulo de gordura. A vesícula e a pedra da vesícula é uma das causas, né? Uhum. Então, doutor, eu quero te agradecer por explicar um pouquinho mais para a gente sobre pedra na vesícula, de maneiras de prevenir, tratamento, diagnóstico. Obrigada, viu? Nada. Obrigado pelo convite, espero que tenha ajudado de alguma forma, né? E possa esclarecer algumas coisas. Estamos à disposição para vocês aí. Com certeza, volte mais vezes, viu? Obrigado. Então, esse foi o nosso quadro Unimed Costa Oeste dessa semana. Mauro, eu volto contigo. Valeu, doutor Paulo. Muito obrigado, né, por participar aí novamente do nosso quadro da Unimed Costa Oeste, passando essas explicações tão importantes aí sobre a pedra da vesícula. Agora é só seguir aí essas recomendações e cuidar, né, Núbia? Também obrigado aí por fazer essa entrevista.